Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você está no Focando Vidas, que é um ministério que faz parte do LVO Luz e Vidas Orientais. Sou pastor missionário, eu e minha esposa, e estivemos em mais de 18 países levando a palavra que transforma. E hoje nós estamos dando continuidade à série sobre Romanos. E estamos chegando em alguns pontos bem importantes, tá bem? Nós vamos orar porque preciso realmente da intervenção de Deus para que a gente possa falar não o que eu acho, mas o que o Senhor quer. Pai Santo, nós louvamos teu nome, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui e pedimos, Pai, que o Senhor esteja iluminando os textos e que nós possamos, ó Pai, estar falando realmente algo que possa impactar o coração daqueles que vão estar ouvindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo? Tudo Então, hoje ótimo. nós estamos sozinhos, o Marcos, por É, causa do trabalho dele, de vez em quando ele não pode vir, não é? é, Mas eu e você vamos estar juntos discutindo aí o capítulo 3 e quem sim, sabe a gente entra no 4 de sim. Romanos. É alguma novidade, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Eu só queria dizer que o Marcos faz falta, né? Então, Calma. É. a gente já acostumou, então é muito bom que ele esteja conosco, mas hoje ele teve alguns compromissos, então Uhum. precisou faltar. Mas tá tudo bem. E o que você tem? Você gostaria de compartilhar alguma coisa que você teve nessa semana de experiência interessante? E muitas coisas. Então conte uma, escolha uma e conte. É uma que, assim, não sei se eu falei na semana passada, que nós tivemos no 60 Mais. Já, acho É que já um mencionou. grupo que nós não conhecíamos, nós ganhamos Uhum. de presente, eu fiz aniversário segunda-feira passada e ganhamos de aniversário um dia, mas foi muito bom. Assim, conhecemos novas pessoas e pudemos também usar, né, São líderes evangélicos que ultrapassaram os 60 os anos, né? 60 anos. Muito Então, legal. Assim, um pessoal bem ativo, né? Então, assim, aqui dá a impressão que a pessoa fez 60 anos, parece que começa a declinar, né? E a gente viu realmente o contrário, inclusive um senhor de 93 anos deu um show, né? Assim, uhum. maravilhoso. É uma pessoa muito culta, muito sábia. E foi muito bom, né, ter Muito estado bom. lá. É, da minha parte, nós tivemos ali na Unicamp e a gente tem feito um trabalho bem interessante, né? E a gente pôde conversar com pessoas e nós já comentamos a última vez que teve um dia que nós falamos, evangelizamos 17 pessoas, né? Aham. Só numa tacada só foram 7. E eu tropecei com o líder desses 7, que é o Alexandre, e conversamos um pouco. Creio que nós vamos voltar a conversar com ele. Então, nós estamos ali usando inclusive a ciência para provar que a evolução está falida, né? Não tem sentido. Então a gente percebe que precisa ter mais fé para a evolução do que para a criação. Sim. Muito bem, vamos aí abrir a palavra de Deus e hoje nós vamos dar. Eu já tenho feito isso, mas eu já vi algumas coisas importantíssimas aqui em Romanos. E Romanos, para mim, como nós temos sempre ensinado isso para diversos grupos, Romano como um tratado, vamos dizer assim, aquilo que Paulo fez com todo carinho, inspirado pelo Espírito Santo, e ele coloca pontos muito importantes, não é? Então ele mostra que os pagãos eles estão realmente condenados, os moralistas também e os religiosos também, porque não tem nenhuma religião sobre a face da terra, nem o judaísmo que possa realmente escapar da condenação, porque todos pecaram e carecem da glória de É, Deus. porque inclusive a falha no judaísmo, porque eles creem num Deus único, né? Uhum, que é verdade. É verdade, mas existe a Trindade. Ah, isso é que falta para eles. Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles creem que eles não creem no Espírito Santo, eles
como os testemunhos de Jeová fala que é uma energia ativa, né? Não. Mas o O testemunho de Jeová Jesus, fala, eles falam, o testemunho de Jeová fala que é testemunho. uma energia ativa. Sim, Mas no caso dos judeus não. judeus, Eles eles não simplesmente acreditam. não entendem É, que existe um só Deus em três três pessoas, né? pessoas. Apesar de o Velho Testamento estar abarrotado da manifestação do Espírito, que já começa em Gênesis 1, Sim. da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, mas eles não conseguem juntar É. como se fosse uma coisa só. Então, e eles também não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus passou a existir depois de Maria. Ele é uma criatura, como Moisés. Quando muito Então, um profeta, né? Uma pessoa Então, sábia, né? assim, então eu queria falar de Romanos. Romanos é um livro doutrinário, né, de grande relevância para aqueles que não querem entrar em doutrinas falsas, né, porque a Bíblia foi escondida da gente tantos anos, quase 2000 anos, né, ficou escondida, mas assim veio a revelação através de homens de Deus que leram e entenderam e abriu, né, esse leque. Então, é tão interessante, eu estava pensando, já li tantas vezes, assim, tem pontos maravilhosos que eu ainda conservo, mas assim, é tão interessante que cada vez que você lê, você descobre alguma coisa, algo Sim. novo, algo diferente, Sempre, né? sempre. Porque Deus te faz, muitas vezes, você olhar para um determinado ponto e, de repente, Ele mostra outro, não é? Na mesma Exatamente. passagem. Isso é fantástico. Então, assim, é como o nosso rosto, né? Eu estava até falando com uma discípula minha, você lembra do rosto de todas as pessoas, menos o seu. Você precisa do espelho. Por isso na minha casa tem um monte de espelho, né? Porque a gente olha, a gente se vê, mas logo a gente se esquece da nossa aparência. Então precisa ver de novo, né? Então é interessante. E a palavra de Deus é a mesma coisa. É como um espelho, né? Da nossa alma. É o espelho da nossa alma. Então nós temos que estar verificando todos os dias, né? Como é que está a nossa alma. Amém. Então assim, é que nem Davi falava, por que está triste, ó minha alma? Porque, né? Então assim, você tem que estar também conversando com você. Eu até falo muitas vezes, né? Quando a gente é criança, a mãe da gente, o pai, está sempre nos alertando, falando alguma coisa. Quando a gente cresce, nós nos tornamos sozinhos, né? Muitas vezes nós temos que lidar conosco, com nós mesmos, né? Então, e a palavra, assim, ela abre os nossos olhos para as coisas que a gente precisa saber, né? Tem um São salmista, preceitos. tem um salmista que fala, porque está inquieta a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Esse salmista, Sim. ele se questionava, né? Sim. A mesma coisa que Davi também se questionava, e servos do passado Sim. sempre, né? E nós temos que estar sempre olhando para dentro e vendo o que realmente está tirando a gente da tranquilidade. E também as igrejas, muitas vezes, elas não ensinam o texto e o contexto bíblico. Então eu ensino para as minhas discípulas assim, que elas precisam ler, ver os verbos, ver o tempo, para quem está escrevendo. Por que está escrevendo, né? Então, assim, as palavras importantes. Então, se o verbo é para agora, se é para o futuro, se já passou, né? Então, assim, condicional, fica, ordem, né? Fica os princípios, né? Que nem hoje as igrejas pregam muito o Velho Testamento. Está errado, né? Os princípios, sim. Os princípios nós temos que aceitar e praticar. Mas não que aquilo ali foi escrito, eles estavam debaixo da lei. Hoje nós estamos numa outra dispensação. Até estava falando ontem com os meus discípulos, né? Ontem nós terminamos de estudar Daniel. É muito difícil. Principalmente o capítulo 12. E depois também, estava lendo com as minhas discípulas também, Hebreus 12 também. É muito difícil. Se você não for no Velho Testamento e, assim, realmente você... perguntar, né? Vocês querem voltar? Porque ali o autor estava... vocês querem ser circuncidados, vocês acreditam nos anjos, na natureza. Isso aí tudo vai acabar. Isso aí está reservado para fogo, né? O que você tem reservado para quem será? Né? Então, assim, é muito importante que você entenda e compreenda o que Deus quer falar com você, né? Então, então, muito importante que hoje nós temos o Espírito Santo em nós, né? É Deus conosco. Então, quando pessoas
como você mencionou, sempre estão usando o Velho Testamento, não é que é errado usar o Velho Testamento, não é isso. Não. É que, A por falta de dispensação é outra, né? escatologia, eles pegam coisas que são específicas para o Israel. povo de Israel, ou antes até, porque a lei só vem a partir de Moisés, mas antes não era lei. Mas de qualquer forma, Sempre foi por fé. sempre foi por fé, como a Graça acabou de falar. Sim. Nós temos que pegar os princípios para aplicar sim. para nós. Sim. Então, a razão de ser do Velho Testamento é para nós nos ensinar coisas que devemos fazer e que não devemos. Sim. Tem muitas coisas que foram feitas lá que não é para nós fazermos, né? Então, a gente tem que ter discernimento. Quando nós estamos agora no período da igreja, nós temos que ler a palavra de Deus lá no passado, ver o que eles falavam em termos de instruções, em termos de princípios, porque tenha certeza, se você entrar no novo, você vai encontrar os mesmos princípios que estão no velho. Sim. O velho nos preparou, porque o velho apontava para o cumprimento em Cristo Jesus. Sim. E todas as coisas a partir dele. E nós então estamos experimentando um tempo maravilhoso. E nós vamos ver no capítulo 4 já como é que a pessoa poderia ser salva antes da lei. Sim. Vamos ver isso daqui a pouco, tá bem? Importante. Bem, então abre aí, Graça, só para a gente lembrar. No capítulo 2 nós já vimos 1, 2, não é? Já vimos o 3. Eu só quero recordar o 3 a partir do versículo 10, porque o nosso irmão Paulo havia levantado uma hipótese no capítulo 2, tipo assim, se você pratica o bem, então você tem a vida eterna. Se você não pratica o bem, você está no inferno. Isso foi uma hipótese que ele levanta. Por quê? Porque os moralistas, e principalmente os religiosos judaizantes, achavam que pelo fato de eles serem descendentes de Abraão, circuncidados, tentando guardar a lei, que eles tinham um problema resolvido. Mas não tem. E próprio Senhor fala, e ele mostra o que um judeu deveria fazer. Não só judeu, todos. Capítulo 2, versículo 28 e 29 diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, ou seja, no prepúcio, onde normalmente o sacerdote, né, e antes os patriarcas, tiravam o prepúcio da criança, do menino, né, no 8º dia, que não dava hemorragia. Então ele fala, não é isso não. Porém, versículo 29, judeu é aquele que o é interiormente, e a verdadeira circuncisão, que é do coração, no espírito. Não segundo a letra, ou seja, não segundo a lei mosaica, né? Sim. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Bem, então nós já vimos isso. É interessante sabemos que ontem eu estava falando com uma discípula minha, e ela falou assim, mas o que eles faziam, né, quando eles tiravam aquela parte, né? Enterrava. Ela falou, mas normal. Tirava para enterrar? Sim. Aquilo é caro. Tirava? Não, aquilo lá vai tirava ficar... para enterrar. Também a pergunta... Não, aquilo era um símbolo, né? Era uma aliança. Era uma aliança que Deus tinha feito com o povo. Até o dia de hoje eles fazem isso. Que não precisa mais, né? Porque para o povo de Israel, ainda eles estão debaixo da lei, então eles continuam fazendo. Mas quando eles se convertem, eles saem debaixo da lei. Sim, aí é outra e ficam conversa. Debaixo da graça, né? Então, eu falei, mas então tirava para enterrar? Eu falei, lógico, aquele ali é um pedaço de carne, aquele é um tipo de uma aliança que eles faziam na carne, né? Agora não, agora é no coração, né? Sempre foi no coração, só que no período de Moisés para frente, ele vai fazer isso apenas para normalizar essa aliança. Bem, no capítulo 3, nós vimos então, a partir do versículo 10, quando ele desmonta aquela tese de que quem faz o bem teria vida eterna, né? Sim. Então diz assim no versículo 10, como está escrito, não há justo. Quantos justos há? Nenhum. Não há nenhum sequer. Não há quem entenda. Quantos entendem? Ninguém. Não há quem busque a Deus. Quem busca a Deus? Ninguém. Ou seja, quando alguém começa
a ficar curioso, começa a buscar Deus, é porque Deus o está Já está atraindo, não é? atraindo, é. Todos se extraviaram. Quantos se extraviaram? Todos. A uma se tornaram inúteis. Quantos se tornaram inúteis? Todos. Todos. E olha agora, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Bom, se eu não posso fazer o bem, ninguém faz o bem. Naqueles dois grupos, quem faz o bem é salvo, quem não faz está no inferno. Então, na verdade, todo mundo está no segundo grupo. Todo mundo morreria e iria para o inferno. Para o inferno. Ele fala bem claro, a partir do versículo 19, por que que ela foi dada. A lei foi dada para você olhar para ela e dizer, estou morto. Sim. Né? Então diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Quantos vão ser culpados diante de Deus? Todos. Todo mundo. Uhum. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, não tem nada que você faça de boas obras ou tentativa inútil de cumprir a lei, que não resolve nada. É porque, na verdade, é espiritual. A gente está tratando de coisas espirituais, né? Que fatalmente vai também modificar o homem exteriormente, né? Mas o seu interior, ele tem que estar. Porque, por exemplo, quando você nasce morto espiritualmente, né? Então, o que Romanos fala? É a parte espiritual do homem. Porque exteriormente você pode praticar muitas coisas e mostrar coisas que, né, que talvez nem esteja dentro do seu coração, mas você quer... Só para agradar os outros. Que você quer demonstrar. Mas isso aí é do coração, não é esse coração físico. Carne, né? É a nossa alma e o nosso espírito. Então, por que foi dada a lei? Primeiro, para calar a boca. Todo mundo ser culpável. Aí ele fala no versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, se eu fosse honesto, né, é que o homem ímpio não é, ele olharia para a lei e dizia, estou morto, não passo nem no primeiro. Tá bom. Se isso é verdade, Paulo diz, olha pessoal, vocês pagãos estão condenados, moralistas condenados e os religiosos condenados. O que fazer? Se nós estamos todos no segundo grupo, perdido, será que tem alguma escapatória? É isso que Paulo começa a tratar a partir do 21. E uma coisa muito interessante, porque Jesus morreu por todos, mas todos estão mortos espiritualmente. Então, o que Jesus veio fazer? Para que o homem pudesse renascer, né, em Cristo. Ele precisa aceitá-lo, porque ele morreu na cruz, ele pagou o pecado de todos. Mas será suficiente para aquele que crê. O que não crê já está condenado. Ele é suficiente para todos os que crêem. Todos. E é eficiente para aquele que realmente... Não é suficiente para toda a humanidade, mas é eficiente para aquele que crê. Ou seja, é que nem uma pessoa chegasse para mim hoje e dissesse assim, Raul, você tem uma herança na China. Milhões de dólares lá. E eu falei, você está doido? Não tem ninguém lá? Não. Isso é mentira. Só que eu não estou sabendo que lá para trás, uma parente nossa foi para lá, casou e foi gerando. Só que chegou no momento que eles não tiveram filhos. E o sujeito era bilionário. Morreu. E o único herdeiro, levantando tudo, sou eu. Então, aquilo está à minha disposição. Eu sou um bilionário em termos assim de potencial, está lá à minha disposição, mas isso só vai ser eficaz se eu for lá e tomar posse. A mesma coisa com Cristo. A morte de Jesus foi suficiente para todos, mas só é eficiente para aquele que toma posse. Que crê. Aquele. Então vamos ver o que ele fala aqui, Graça. A partir do 21, lê para mim. Mas agora Deus já mostrou que pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Tá? Então eu vou ler a minha versão que está mais... É melhor, a sua é mais olha, quando lê pela sua aí. Tá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha o 22.
justiça de Deus mediante a fé. Fé em quê? Na vaca? Não. Na árvore, que nem a gente viu na China? É. Não. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, somente a esses, porque não há distinção, ou seja, ele não faz distinção de raça, cor, Nada. se é rico ou pobre, se é mais inteligente, não. Pois, versículo 23, lê para mim. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu estava pensando uma coisa assim para poder ilustrar, tá? Então é como se existisse dois caminhos. Então Jesus morreu por todos, tá? Todos, sem exceção, que já nasceram, já morreram. Ele morreu por todos. Então Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas existe um outro caminho que te leva à morte eterna, porque nós somos eternos. Esse corpo ele vai se desfazer, porque ele pertence a esse mundo que nós vivemos. Mas a nossa alma e o nosso espírito não morrem. Né? Então, Jesus fala: eu sou esse caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquela historinha de todos os caminhos levam a Deus, esquece, né? Existe dois, da perdição. Né? Se você não quiser aceitá-lo, porque ele deu a salvação para todos, ele morreu por todos. Ah, não, Senhor, eu quero ir para o inferno, eu não quero te obedecer, eu não te aceito. E aquele que aceita, então, ele vai morar eternamente com Deus. E esse vai sofrer eternamente. Então, essa minha discípula falou: ah, mas é injusto. Né? Que a pessoa não sabe ainda que o inferno vai ser feliz. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Então, ele não enganou ninguém. A pessoa, ela vai, se ela determinar. Eu não quero. Eu não quero ficar debaixo da mão de Deus, não. Entendeu? Eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, então o que eu acho que é melhor para mim, mas não é. Porque o mundo oferece coisas que nem ontem eu estava lendo aquela reportagem do DJ. Nossa. É um cara rico, podre. Quantas mal ele fez para as pessoas. Né? Mas eu quero seguir esse caminho, então siga. Deus não obriga. Você tem que ir por amor. Né? Então você mesmo. Ah, mas Deus ele é justo, ele não vai lançar a pessoa no inferno. Ele não lança. Ele te dá a pessoa mesmo é que vai. É você mesmo que se lança. Você que se recusa. É você que se recusa. Ter ele como Senhor. É. Deixa eu só terminar aqui, Graça, para a gente fechar a ideia. Tá. Versículo 21 em diante diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora o versículo 24 é fantástico. Lê para mim, só o 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Eu vou ler pela minha versão. Tá. Eu não gosto muito dessa versão, não. Mas por isso que eu falei para você olhar por essa. É a edição de hoje, né? Sendo essas pessoas, né, sendo justificados gratuitamente. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar dinheiro para isso, para aquilo, fazer isso. Não, é gratuito. É você e Deus. Por sua graça, graça é favor e merecido. Você merecia, olha, a misericórdia de Deus impede que eu receba o que eu mereço, que é a morte. Eterna. E o amor de Deus me dá o que eu não mereço, que é a vida. A vida eterna. Então ele fala: mediante sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que é redenção? Aquele senhor de escravos levava seus escravos lá na Ágora, lá na Grécia, nessa ilustração que ele está dando, vinha um outro e comprava esses escravos. Tirava da mão daquele senhor e os libertava. A partir daí, aqueles que foram libertos resolviam ou não seguir esse que o resgatou. Foi o que aconteceu com Cristo.
Jesus libertou todo mundo. Tá, potencialmente todo mundo está livre para estar com ele por toda a eternidade. Mas ele faz um convite. Vinde a mim. Ele não falou, eu quero que você venha de qualquer jeito. Eu comprei vocês, eu morri por vocês, então eu quero ser obrigado. Não, ele não faz isso. Ele fala, vinde a mim. É um convite. Vós que estáis cansados, sobrecarregados. E eu, não é pastor, padre, papa, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O mundo hoje está com a alma cansada. E acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Então ele diz assim. Deixa eu só falar uma coisa para você. Está indo um avião lá para o Líbano hoje. Não, hoje não, ele foi até Portugal, não. Ele vai ficar em Portugal até receber ordem para entrar lá. E é a mesma coisa, o governo mandou o avião. Agora as pessoas que estão lá decidem se quer ir ou não. Decidem. Eu quero ir, eu quero me livrar dessa guerra, né? Eu posso morrer nessa guerra. Perfeita ilustração. Né? Agora, aqueles que querem se salvar, lá no Líbano. Eu quero ir embora, eu quero vamos dizer, um escape, né? Sim. Então eu posso viver, né? Sobreviver durante essa guerra. Ou seja, os que quiserem continuar no Líbano, fica. Mas está à disposição a salvação, né? Bem, 25 fala assim, ó, em quem Cristo, né? Em quem Deus, no caso Deus o Pai, propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Propiciação. Você lembra o que era propiciação? Sim. Então conta para mim. Inclusive eu falei ontem para minha discípula. É o desvio da ira de Deus. O povo judeu, ele pegava um animal inocente, isso lá um cordeiro, na lei. Um cordeiro limpo, perfeito, de um ano, e a pessoa que pecava uma vez por ano, ele colocava a mão em cima do cordeiro, dizendo, quem pecou fui eu, mas quem está morrendo é esse justo, esse animalzinho. Então assim, então o sacerdote pegava sumo sacerdote pegava aquele sangue uma vez por ano e aspergia em cima da tampa da arca, que chamava propiciatório. Então, quando Deus via aquele sangue sobre a arca, ele desviava a ira de Deus sobre o povo. Muito bem. Então, o propiciatório é específico para o povo de Israel, e Deus desviava a ira de sobre a nação de Israel, e aquele ato simbólico de lançar o sangue sobre o propiciatório apontava para o futuro a vinda do verdadeiro Messias, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus ampliou isso, porque Jesus se tornou o quê? Propiciação por todo o mundo, não mais sobre só a nação de Israel. A diferença é que todos os anos tinha que se matar um cordeiro, se derramar sangue, entrar no Santo dos Santos, fazer todo esse ritual para que o povo, a nação de Israel não fosse destruída. Mas, quando Jesus morre, o véu do santuário é rasgado. A partir de agora, qualquer um de nós podemos entrar em espírito no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus. Mas tem uma coisa interessante aí que eu estava falando com a menina também ontem. O véu foi rasgado, mas eles foram lá e costuraram de novo. E voltaram a fazer sacrifício, porque eles não aceitaram o sacrifício de Cristo, né? Então, eles rejeitaram, né? Que Jesus veio para todos, mas eles rejeitaram e o mataram, né? Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E depois Deus falou que não era, porque ele rasgou o véu, ele foi lá, costuraram, continuaram. O que aconteceu? Os romanos vieram e destruíram o templo. No ano 70, e Tito invade lá. Hoje eles estão lá em frente ao Muro das Lamentações. Achando que Deus abandonou, né? Lamentando porque hoje eles não podem mais fazer o sacrifício. Muito bem. Então,
Aqui fala bem claro que Jesus então se tornou nossa propiciação e a partir por exemplo, eu cometi pecados lá pequenininho até o dia que eu recebi Jesus. Eu pergunto, Graça, os pecados perdoados que eu fiz até o dia que eu me converti foram os únicos que foram perdoados? Não. Então como é que funciona isso? Desde que você nasceu. Até o dia da sua Ou morte. seja, o Senhor Jesus perdoa todos os nossos pecados. Todos. Passados, presentes e futuros. Os que eu fizer agora como salvo, eu quebro a comunhão com o Pai. Então eu tenho que me arrepender, confessar, acertar com Deus, voltar novamente à autoridade para repreender demônio, para orar, porque quando eu peco e não confesso, eu abro brecha para o inimigo. Muito bem. Aqui fala, no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, ele era justo, e o justificador. Não só ele foi o justo, mas também foi quem nos justificou. Nos declarou Justificador justos, daquele que tem fé em Jesus. Ore. Onde, pois, a jactância, onde, pois, a soberba, a vaidade, foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, nós não somos salvos e batemos no peito. Eu sou salvo porque eu faço boas obras. Eu me glorio porque, Senhor, o Senhor vai te dar um jeitinho de eu entrar porque tudo que o Senhor queria. Mentira! Nós não conseguimos fazer nada. Quantas vezes a pessoa já disse assim, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Enquanto ele está um pouco atento, ele até que consegue. Passa um tempo, ele esquece. Nossa, falei que eu não ia fazer, agora estou fazendo de novo. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Sim, mas o o que eu estou falando... Jesus, ele purificou, sim, né, todos. Só que o que eu estou falando, eu estou falando de eu não consigo fazer a vontade de Deus porque eu tenho uma natureza podre. E a minha vontade é inferior à minha natureza. Então não adianta eu fazer. Sim. Para ser... E você também não vai fazer o suficiente para você ser salvo. Sim. Você pergunta para uma pessoa das outras religiões, você fala assim, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, Deus é que sabe. Aí a gente pergunta, você está satisfeito com isso? Porque você não sabe se você já fez o suficiente. E Jesus já fez, já pagou. Já está pago, já está determinado. Não tem nada que você faça que possa mudar o que você é. Mudar, né, a sua natureza adâmica. Muito bem. Então, ele fala no versículo 27. Como eu já vi, onde pôs a jactância? O orgulho, né? Olha, eu guardo a lei. Eu sou circuncidado, descendente de Abraão. Mas ninguém guarda a lei. Ninguém guarda a lei, né? Então não adianta. Você não passa no primeiro, então, amar a Deus sobre todas as coisas onde, e o próximo pois, como a ti mesmo. A jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Ou seja, a lei da fé mostra que nós somos totalmente incapazes de ter uma autorredenção. É que nem eu sempre falo, o sujeito morrendo afogado, querendo puxar o seu próprio cabelo para sair d'água. Não dá. Aí ele vai fechar... É que nem muitas religiões, por exemplo, a Igreja Católica. Eles faziam assim, você podia pecar à vontade, depois você comprava indulgências. Então, quem era muito rico podia comprar muitas indulgências, e quem era pobre não podia pagar, então não tinha um lugarzinho no céu. Não, tem um ritual que eles fazem hoje, e você sabe, e eles sabem, vocês estão me ouvindo, sabem disso, que é, o que é o domingo de cinza lá? É o dia do arrependimento, né? O cara vai no carnaval, faz a maior orgia, bebe, fuma, se droga, sexo à vontade, rola tudo, aí ele vai lá e põe uma cinzinha aqui, uma cruzinha aqui. Isso, primeiro que isso era coisa do Velho Testamento e era arrependimento de verdade, né? Então, isso é algo que as pessoas não param para pensar. É porque o arrependimento de verdade você não vai fazer de novo, porque no ano que vem eles vão de novo para o carnaval, vão fazer tudo que tem direito. Então chega quarta-feira, é o dia do arrependimento. Já vai limpar tudo mesmo, então
Tá Entendeu? bom. Arrependimento é uma vez só. Deixa Você eu não vai fechar. fazer mais. Deixa eu fechar isso aqui até o 31. Sim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É de todos, não é? E o é também dos gentios? Sim. Também dos gentios. Sim. Gentios são das outras nações. Sim. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé também o incircunciso, ou seja, sempre foi por fé. Sim. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, Sim. antes de Moisés, todo homem, sempre olhando para frente, sempre foi justificado por fé. Essa expressão que está no Novo Testamento, o justo será justificado pela fé, as pessoas pensam que só estão no Novo Testamento. Não, isso é lá do Velho. Ora, você pega o pessoal lá de trás, não tinha lei. E eles foram salvos. Porque eles criam que o Messias viria. Tanto é que Jó falou, sei que o meu Redentor vive. Ele já sabia. O Senhor já tinha revelado para ele a forma única de ser salvo. E não era através de mérito, não era através de alguma coisa que a pessoa faça. Bem, Aqui eu gostaria de dar uma lidinha em Efésios 2, 12, ele fala, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz. Então, assim... repete o endereço que você falou muito rápido. Efésios 2, 12 em diante. Tá bom. Porque existia uma inimizade, né, entre o povo judeu e o povo, porque os gentios, eles eram das nações. Eles Pagãos. adoravam deuses pagãos, faziam sacrifícios de crianças, colocavam lá nos braços de Baal, assim. Então, assim, eu mesma fiz tantos sacrifícios, subi aquela escada da Penha no Rio de Janeiro, 400 degraus. Eu subi de joelho ali. Para quê? Para nada. Jesus já fez tudo por mim. Quer dizer, eu não preciso... Ele já pagou tudo, eu vou pagar porque o quê? tudo aquilo que eu tento fazer é através do meu corpo e da minha alma, mas o meu problema é o espírito. Porque esse encontro aqui, que derrubou o muro que separava judeu e gentios, porque os gentios das nações eram terríveis, mas Jesus uniu lá na cruz, né? Falou, eu morri por todos, então, né, já está pago. Então, toda a humanidade, ela é devedora deste sangue. Queridos, nós vamos iniciar o capítulo 4. Não vai dar para a gente fazer todo ele, mas eu quero que você pare para pensar. Abrão não era judeu. Aliás, uma vez eu morri de rir porque nós fomos no médico e No Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, e quem atendeu era exatamente um israelita, um judeu. Né? E eu conversando com ele, tal, aí eu percebi que ele não sabia muito. Eu falei para ele, querido, quem era Abrão? Quando eu falei quem era Abrão, a resposta daquele judeu me deixou assim pasmo, né? Ele falou, Abrão era um judeu. Eu falei, querido, Abrão era judeu? Então ele era pai dele mesmo. Porque Abrão é que deu origem aos judeus. Abrão que deu origem ao povo de Israel.
Não é como você está falando. Foi Muito tirado bem. das nações. Então, Né? aqui nós temos uma passagem que vai nos falar um Ele pouco... era gentil, né? Era gentil, ele era... Então, aqui eu quero que você preste bem atenção. Pois, que pois diremos? Ter alcançado Abrão, que era dos caldeus, povo ímpio, que queimava criança nos braços de Baal, que fazia tudo que era coisa errada. E ele é retirado desse grupo, desse povo. Sim. Que pois diremos ter alcançado Abrão, nosso pai, segundo a carne, segundo a sua descendência. Porque se Abrão, olha a pergunta que ele faz. Presta bem atenção, você que talvez queira praticar boas obras, a lei, qualquer outra coisa. Presta bem atenção. Porque se Abrão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, se ele conseguisse, ele ia falar, ó Deus, abra a porta do céu aí que eu vou entrar, porque... Não é? Pois, que diz a Escritura? Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, não foi por qualquer coisa que Abrão tenha feito. Isso muitos anos antes de Moisés. Abrão creu em Deus. Abrão não conquistou a sua salvação mediante méritos próprios. É isso que as pessoas estão tentando fazer nos dias de hoje. Com todo o esforço que eu fiz para até 33 anos, se eu tivesse morrido, eu estaria no inferno. Porque ninguém é justificado por qualquer coisa que faça. Por mérito. Seja frequentar a igreja, seja dar oferta, dízimo, fazer parte de todos os rituais, não adianta. Não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. Você é uma fábrica de fazer erros. Você é pecador, miserável, podre. E Abrão era exatamente isso. E quando Deus se manifesta a Abrão, ele se arrepende de toda aquela carga que ele tinha de pecado, de todas aquelas coisas que eles faziam como caldeus. Ele se arrepende e crê que o Senhor poderia salvá-lo por fé. Ora, olha a analogia que ele vai fazer. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se de repente eu começasse a trabalhar para alguém e no final do mês essa pessoa me desse o dinheiro que eu e ele havíamos combinado, eu não ia chegar para ele e falar assim, olha, muito obrigado, olha, você é maravilhoso, você é tão bondoso por você ter me pago o que é meu de direito. Não, eu vou receber meu salário, normal. É dívida. Tá bom, é dívida. Mas, ao que não trabalha, ou seja, vamos pegar a mesma situação, ele está lá e de repente vem alguém e lhe dá 10 mil reais. Ele não trabalhou, não fez nada. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justifica o ímpio? Jesus. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Querido, há 33 anos atrás, melhor dizendo, há 45 anos atrás, quando eu tinha 33 anos, eu estava morto espiritualmente. E eu era um homem sincero. Eu pertencia à ala mais radical do catolicismo, eu era do Opus Dei. Mas quando eu comecei a ler essa palavra na Bíblia que eles haviam me dado, eu percebi que tudo o que eu estava fazendo estava errado. E que eu havia recebido uma coxa de retalho do meu pai, que havia recebido do pai dele, que havia recebido... Ou seja, a partir do instante que eu quebrei esse círculo vicioso, e eu fui nas Escrituras e comecei a ler, eu comecei a perceber que religião não salva. As 5 mentiras da religião são claríssimas.
Quando alguém chega para você e diz: só a minha religião é que salva, cai fora. Isso não está escrito na Bíblia. Religião é coisa de homens. Sim. Jesus disse: vinde a mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Fora dele é abismo. Eu sou o caminho, a verdade, fora dele é mentira. Fora dele é morte. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui fala: mas ao que não trabalha, porém crê, então ele fez uma analogia, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça independente de obras. Querido, não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. No ponto de vista social, você pode ser um bom homem. Sim. Nunca matou, nunca roubou, nunca aquela fez velha mal história, pra não ninguém. mata, não rouba. Só que o problema Mas isso não não é o que você faz, é o que você é. é o que você é. E o que você é? Você é um pecador miserável, podre. Olha o que ele vai fazer nos versículos 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Na próxima Esse reunião, bem-aventurado quer dizer o homem muito feliz. na próxima nós vamos continuar do versículo 9 e vamos ver a fé de Abraão, independente da circuncisão. Bem, eu gostaria de falar com você hoje. Estou quase terminando, mas eu não posso encerrar isso aqui sem fazer um desafio para você. Eu tenho feito alguns. Se você é daqueles que está confiando em alguma coisa que você faça, seja dentro de uma igreja evangélica, ou católica, ou espírita, não importa. Se você acha que os seus méritos valem alguma coisa, sinto muito, mas você continua morto espiritualmente e se fechar os seus olhos, estará por toda a eternidade longe de Deus. Então, o que eu posso te desafiar? Eu aconselho você pegar a sua Bíblia, se você tem uma. Pode ser que seja aquelas que está aberta no Salmo 23, né? Salmo 91, está até preta as páginas, e você nunca leu. A Bíblia não foi feita para ser um talismã. A Bíblia é toda a palavra de Deus, inerrante, imutável, plena, completa. Então eu desafio você, e eu tenho feito esse desafio dentro da Unicamp e em outros lugares. Pega o Evangelho de João. Eu acredito que vai ser o mais fácil para você que não conhece. Começa a ler os versículos e pergunta: esse versículo fala o que para mim? E anota. No princípio era o verbo, ou palavra, que no grego é logos, não é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você escreve: alguém chamado verbo é Deus. Tá. Ele estava no princípio com Deus. Então esse verbo, que é Deus, estava no princípio com Deus. Lógico, se ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você anota o verbo, que é Deus, criou todas as coisas. A vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ele. Então, esse verbo, que é Deus, que criou todas as coisas, a vida estava nele e é a luz dos homens. Você vai lá para o versículo 10 e diz: esse verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele.
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, veio para os judeus, mas os seus não o receberam, não entenderam que ele era o Messias. E aí vem algo interessantíssimo, que mudou minha vida. Mas, é uma condição, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes éramos criaturas, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o nome do verbo, que nós vamos ver quem é, quando a pessoa crê nesse nome, e o nome está ligado à pessoa, essa pessoa deixa de ser criatura e se torna filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E você vai anotando tudo isso. E o verbo, que agora você sabe, que Deus, Criador de todas as coisas, cuja vida e a luz está nele, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. Jesus é o seu nome. E a palavra Yeshua, lá no Velho Testamento fala que o Yahová se tornou Yeshua. No eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso se tornou salvação. Por isso que se eu creio no nome de Jesus, eu estou dizendo, eu creio que Jesus é o meu único Senhor, o único Salvador da minha vida. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu quero que você feche agora os seus olhos. Se essa mensagem tocou o teu coração, tocou sua vida, eu quero orar por você. Depois eu vou fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós colocamos a vida de cada um desses que estão aqui, que estão participando, ouvindo, entendendo. Que o Senhor toque essa vida de forma sobrenatural. Mexa nas suas entranhas, cura as suas feridas, retira os seus medos, retira o seu ódio, as suas frustrações, tristezas, e coloca amor, coloca paz. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Se você quiser ter esse encontro com Cristo, fale conforme o teu coração desejar. A tua boca vai falar aquilo que o teu coração está querendo. Então diz assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Entendi que sou um miserável pecador e que se eu morrer do jeito que estou, estarei longe de Ti por toda a eternidade. Não quero isso. Entendi também que a pessoa do Filho, que foi aquele que criou todo o universo, entrou na história, entrou no mundo que Ele criou, se fez homem. E Ele morreu na cruz, recebeu nele toda a minha sujeira, todos os meus pecados, morreu a minha morte, mas ressuscitou e me oferece de graça a vida. Então hoje eu tomo a decisão, arrependido de todos os meus pecados. Jesus, tem misericórdia, entra no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Se você fez essa oração, diga para o Senhor: obrigado, Senhor, porque eu creio que a partir de hoje todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Então, se você fez isso, que o Espírito Santo que agora habita em você, que te deu pelo menos um dom, te deu um ministério, te encha de alegria e que Deus o abençoe. Palavras finais, Dona Graça? Eu acho que assim, tudo que nós falamos, né, porque essa Bíblia, ela é espiritual. Nós não estamos tratando de coisas terrenas, nós estamos tratando de coisas espirituais, né? E quando nós partimos dessa vida terrena, né? Então as pessoas querem fazer as coisas terrenas. Eu vou fazer o bem para ser salvo. Nunca, porque é espiritual, né? Você tem que voltar a ser, né, filho de Deus, ser filho de Deus,
não ser criatura, mas Não filho voltar, de Deus. mas Não ser. voltar. E ser filho de Deus, né? Dessa forma, porque dessa forma ele determinou. E a parte espiritual, a mesma Bíblia. Se você não tem o Espírito Santo, ela fica muito difícil, porque ela é espiritual. Né? Você só pode discerni-la espiritualmente. Se você não tem o Espírito, é difícil você entender essa palavra, porque ela só se discerne espiritualmente. Então, o que você tem que ser? Você tem que ser vivificada no Espírito. Né? Aí a sua alma e seu Espírito, e você vai ser uma pessoa completa. Porque o homem que não tem Jesus, ele é incompleto. Ele não tem o Espírito de Deus. Então ele é uma criatura, é como se fosse um animal, só que ele é um animal racional. Então ele faz as coisas que o coração dele pede. Agora o que é filho de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus quer. Né? Então assim, é diferente. Né? Então não é que nós sejamos melhor do que o outro, não é isso. Essa parte é espiritual. Nada que você faça, humanamente falando, vá mudar aquilo que você é. Agora, espiritualmente, depois que Jesus entra no seu espírito, o Espírito Santo faz você uma nova criatura, você passa a ser filho de Deus. Aí sim, essa palavra vai ter peso na sua vida. Ela vai fazer mudanças, né, de dentro para fora. Amém. Porque tem muitas pessoas que falam, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar tudo de fazer. Tudo que eu fazia, né, eu tenho que parar de fazer. Não. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você, o seu espírito é vivificado, né? Então você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque o ímpio, ele vai falar, hoje eu não vou fazer isso. Amanhã ele vai fazer. Porque é a natureza dele, é que nem um peixe. Você tira o peixe da água e deixa ele fora, ele vai morrer. Né? Porque ali não é o habitat natural dele. Mas se você coloca ele na água rápido, ele vai, porque ali é o habitat dele. Né? Agora o homem não, ele tem que sair, né? Tem que se tornar filho de Deus. O Espírito Santo de Deus vem habitar no seu espírito, ele vivifica o homem espiritualmente, aí você se torna uma nova criatura. Amém. Então é diferente. Amém. Então é isso. Amados, antes de encerrar, eu queria só dar alguns avisos. Todas as quartas e sextas, 18h30, eu estou ao vivo no YouTube. E tem o podcast que nós fazemos normalmente na quarta de manhã. Entre no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se inscreva. Se você gostar do conteúdo, compartilhe, observe, comente, ok? Ali tem quase 600 mensagens para você. Se eventualmente você mesmo assistindo, ou mesmo esse que nós acabamos de falar, se você não entendeu alguma coisa, entre em contato conosco. 11 99911 5272. Nós somos associados também com a WH. Nós participamos, eu faço parte da WH, e que é uma missão inglesa com tem 35 países que nós estamos. E se você tem chamada missionário, entre em contato para que a gente possa treinar você e enviar você para o campo. Amém? Que Deus abençoe e que você esteja orando por nós, intercedendo por nós, em nome de Jesus. Amém.